Olá, eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre aquele livro Libertação, do André Luiz. Um livro muito bom, a gente recomenda sempre que vocês leiam o livro, estudem o livro, né, para poder pegar os detalhes, né, as informações. Muitas vezes quando a gente está lendo, a gente chega até a ver as imagens do que está sendo descrito lá, então facilita o nosso entendimento até. Esse livro ele tem lá uns 20 capítulos, mais a introdução. No nosso canal a gente já tem vários livros, né? Vários vídeos. Esse vai ser o capítulo 15, Finalmente o Socorro. A gente costuma fazer uma espécie de resumo e nós vamos explicando em cima desse resumo aí. O capítulo tem mais ou menos lá umas 11 páginas, né? Então vamos lá. Saldanha, né, tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco. Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente para não acordarmos contra nós, desavisadamente, a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária à nossa. Poderiam surgir de imediato centenas de adversários em massa contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhante jazz. Aí o Gubbio ainda comenta, né? Há obsessores marcadamente endurecidos, de coração que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos do que eles mesmos. Hipnotizados por senhores da desordem, anestesiados pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente, né, o Gaspar, um dos obsessores, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. A dilaceração de Margarida, que se torna a ideia fixa, obcecante. O magnetismo é uma força universal, que assume a direção que lhe ditamos. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo-ão à normalidade. Há necessidade de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. Então, vamos só dar uma lembrada aqui no contexto, né? Tem o casal de encarnado, que é a Margarida, o esposo, tem uma equipe espiritual coordenada pelo Gubbio, né? Que trabalha tentando resolver a obsessão, o processo obsessivo que a Margarida e o esposo estão sofrendo. Esses obsessores são coordenados por uma cidade espiritual, né, coordenada, chefiada lá por Gregório. Então tem todo um mecanismo funcionando aí, né? Às vezes a gente pensa que só fazendo oração já simplesmente resolve tudo. Não é bem assim não, né? A equipe espiritual vai, analisa a situação e trabalha para resolver, dependendo do merecimento que existir ali. Então, tanto o Saldanha quanto o Leôncio, eles também já tinham sido obsessores. Mas nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores, a gente já descreveu a transformação, o processo de transformação que cada um desses passou. Agora, no momento, eles já estão se trabalhando, usando o seu conhecimento, trabalhando para o bem. Olha que coisa interessante, né? Deus não quer assim que os espíritos voltados para o mal sejam destruídos, né? Ele trabalha de um jeito que vai transformando esses espíritos e depois, em um certo momento, como se fosse uma estrada de Damasco, né, pessoal, individual, a partir do momento que o espírito passa por essa situação e ele percebe a presença de Deus, a presença de Jesus, da luz, do amor, do poder, aí ele passa a entender que o bem ele é mais forte que o mal, né? E passa a trabalhar em benefício do bem, muda os objetivos, não perdendo, não desmerecendo toda a conquista que esse pessoal já atingiu através das suas capacidades intelectuais e de energia mesmo, né? Então, mesmo esses obsessores,
mesmo muitas vezes eles achando que assim, estão ali meio que por conta própria, sempre tem uma espécie de hierarquia, né? Eles estão aqui, mas tem os espíritos mais cruéis ainda acima deles, que tem espíritos mais cruéis acima deles. É como se fosse uma pirâmide de comando. Tem lá um soldadinho e tem os oficiais, os diversos níveis de oficiais. Então, os que estão embaixo não percebem, mas muitas vezes eles estão sendo assim, até hipnotizados a continuar realizando aquela tarefa negativa, né? Aquela tarefa de prejudicar os outros. Bom, meu benfeitor, disse a Gúbio, Saldanha disse a Gúbio, né, com reverência, compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre o nosso esforço terrível reação de quantos passarão a vigiar-nos desapiedadamente. Vejo-me num campo novo e desconheço o caminho por onde recomeçar. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas, antes de tudo. Aguardemos a noite, espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Até lá, convém guardarmos o ambiente doméstico sem alteração. Mal não havia terminado a observação e Gabriel entrou no aposento e abeirou-se da esposa desalentada e abatida. Gúbio aproximou-se do rapaz e colocou à fronte dele, a destra, paternal, as zonas diretas da inspiração, forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. O esposo de Margarida, como que teve uma ideia súbita, lhe brotou no pensamento. Desde muitos dias estava atropelado por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorreram com eficiência precisa. Consentes, ele falando com a esposa, consentes que eu peça em nosso favor o concurso de um amigo interessado em espiritismo cristão? Estou pronto, aceitarei qualquer recurso que consideres por tua vez justo e digno. Então, olha que coisa interessante também. Como Saldanha antes ele era até o chefe dos obsessores, trabalhava com isso, entendia do assunto, hipnotizava, modificava, prejudicava as pessoas. Então, a partir do momento que ele resolveu modificar seus objetivos, passar a ser um trabalhador de Jesus, ele descreve que ele está meio assim sem saber por onde caminhar, porque ele estava tão acostumado a fazer o bem que quando ele começa a modificar os objetivos, querendo fazer, ele estava tão acostumado a fazer o mal, quando ele começa a modificar seus objetivos e querendo trabalhar para o bem, por enquanto ele ainda está meio sem saber por onde. Então ele está recorrendo ao Gúbio, que é mais experiente, para saber o que faz aqui. O que faz? Então o Gúbio jogou uma inspiração no marido, para o marido ter tive uma ideia, tive uma ideia. Vamos procurar alguém que entenda de espiritismo para tentar buscar uma solução, uma ajuda para o seu caso. E a Margarida aceitou, na boa, isso aqui. Essas intuições, gente, a gente recebe isso constantemente. Constantemente a gente recebe intuições negativas e intuições positivas. Cabe a nós escolher qual caminho que a gente vai seguir. Nesse caso aqui, o marido, o esposo aqui da Margarida, resolveu caminhar para o lado do espiritismo aqui. E aí o De Luiz acabou fazendo uma questão aqui para o Saldanha. Como explicar tamanho temor de nosso lado? Vamos lembrar aqui, que um texto anterior também foi falado assim, que por enquanto era melhor ficar daquele jeito, aparentando como se a obsessão tivesse ainda acontecendo, para não chamar a atenção da cidade voltada para o mal, lá da equipe que trabalha para o mal, com dedicação mesmo sinistra. Então, para evitar de como um exército, um bando desses espíritos invadisse a casa lá e provocasse maiores desequilíbrios assim, numa velocidade bem grande, porque a casa, a instituição lá,
ainda não contava ainda com defesas apropriadas para tamanha investida. Então, por enquanto, eles estavam fazendo de conta que estava tudo como um processo de obsessão, mas já trabalhando para resolver essa questão aí, né? E aí, André Luiz pergunta lá para o Saldanha, né, como explicar tamanho temor de nosso lado perante os companheiros retardados? Aí vem a resposta: se nos dispusermos a lutar abertamente, será questão de alguns minutos. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder o tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. Eu mesmo, Saldanha falando, né? Eu mesmo, logo depois de minha vinda, tudo fiz para fugir ao mal, mas em vão. Velhas orações por mim aprendidas nos recessos do lar, articuladas então por minha boca, mereceram o sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Esforcei-me de alguma sorte, reagi-me quanto pude. Todavia, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil à frente de um tufão. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava debalde sustentar. A maior dificuldade não nasce na ignorância em si mesmo, mas de nossa dureza contrária à capitulação indispensável. Aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem, deliberadamente, 1000 armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira, discórdia, provocando perturbação e desânimo. Teu próprio caso é um exemplo vivo. André falando, né? Espanta-me o cabedal de teus conhecimentos inteligentes, de nenhum modo poderia ser um ignorante. Isso André Luiz falando sobre a situação do Saldanha. Então, Saldanha, com a sua experiência, vocês imaginam invadir, investir contra uma casa, um lar sem muitas defesas assim, de questão de oração, de prática do bem, de trabalho assim, voltado para Jesus, chega lá 10, 20, 100 espíritos de forma negativa e começa a atuar de repente em cima das pessoas encarnadas que estão por ali, né? Poderia provocar um desequilíbrio, uma desordem muito grande em momentos, assim, em questão de momentos, né? Então, para evitar isso, essa intenção de fazer de conta que estava tudo ainda debaixo do processo obsessivo, e enquanto isso, ir reagindo, criando um mecanismo para resolver essa questão de outra forma. E ainda, coloca aqui o exemplo do Saldanha, que o Saldanha, apesar de ter sido o líder lá dos obsessores, ele não era um cara burro, né? Não era um espírito burro, ignorante, ele era um cara que tinha muito conhecimento. Ele fala até que ele tinha muito estudo, né, sobre isso aí, né? Às vezes pensa que na ignorância, né? Assim replicou o ex-verdugo sorrindo. Inteligência não me falta, leitura idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Imagina um esfomeado a ouvir discurso, preocupado com a esposa e a nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. Rubio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Tá vendo? Aí foi uma das maneiras que conseguiu modificar, transformar o Saldanha, né? Nos vídeos anteriores, capítulos anteriores, mostra lá como que o Rubio foi e auxiliou todos esses que foram citados aqui, a esposa, a nora, o filho, né? Todos esses, a neta. Isso acabou tocando o Saldanha e ele resolveu mudar de vida, porque o Rubio, que é um dos mentores, né, o mentor da equipe que está auxiliando a questão, conseguiu pela sua energia, sua oração, modificar, resgatar e encaminhar todos eles para instituições de tratamento. Sei, porém, de experiência própria, quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem.
Francamente, ainda não sei com certeza o que será de mim mesmo. Perseguir-me-ão sem tréguas. Noto, contudo, que transformação salutar me possui agora o espírito, convencido de que o bem pode vencer o mal. E espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, a ele acompanharei. Não pretendo regressar a um repugnante caminho percorrido. Leôncio, que era o outro convertido lá, eu também não mais posso servir nas fileiras da vingança. Estou farto. Hipotequei aos dois nossa simpatia, André Luiz falando, e prometi-lhe em nome do nosso orientador que lhes não faltaria o acolhimento em plano superior. Então, tocado, todos os dois que trabalhavam como obsessores, hipnotizadores, o Saldanha até sendo o tipo coordenador da equipe lá, todos os dois, Saldanha e Leôncio, modificaram a sua atitude, seu comportamento, devido ao socorro que Gúbio deu para os dois. A energia do amor de Deus, tocando o coração desses espíritos, fez com que eles repensassem e mudassem seus objetivos. Antes trabalhavam para destruir, agora trabalham para ajudar, para auxiliar, ser útil. Bom, Margarida e o esposo compareceria na noite próxima a uma reunião familiar, importante setor de socorro mediúnico. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador traumatizado, receberiam recursos eficientes. Por volta de 20 horas, um automóvel recebia o casal, que se fez acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides ainda ligados à cabeça da enferma sob o processo de mutação. Saldanha tivera o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que intentavam seguir-nos, alcançando confortadora vivenda. O senhor Silva, dono da casa, acolheu Gabriel e a esposa com inequívocas demonstrações de carinho, e Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, estendeu-nos braços fraternais. Lá dentro, 4 cavalheiros e 3 senhoras, os componentes habituais do círculo doméstico. Então, acabaram marcando, combinando, foram para esse endereço, que era uma residência onde acontecia reuniões de socorro espiritual. De encarnado, tinha lá 7 pessoas encarnadas, 4 cavalheiros e 3 senhoras. Lembrando aqui também que quando o casal foi, já estava ligado a um dos processos utilizados pela obsessão complexa, muitas vezes fixar ovoides. Ovoides são espíritos que perderam a forma física de tanto pensar coisa errada, fazer, agir de forma errada. Eles foram perdendo os braços, as pernas. Em alguns livros descreve como se fosse tipo uma bolha, uma bexiga cheia de água, com olhos, nariz, boca, que fica como que rolando assim pelo chão. Mas, de alguma forma, os obsessores treinados conseguem pegar esses ovoides e ligar as pessoas. Então, se um desses ovoides tem assim, ideias fixas com relação ao suicídio, coloca, e aí fica jogando a ideia da pessoa suicida. Outro que tem ideia fixa assim, tipo no pessimismo, não dou conta, eu sou fraco. Agora você imagina ficar repetindo isso o dia inteiro na sua cabeça. Você não escuta com os ouvidos, mas você vai escutando com o seu corpo astral, com a sua aura, vai interferir na sua energia, prejudicando a sua energia. Então, um grande número de ovoides. Uma das estratégias das trevas é colocar esses ovoides para minar a energia das pessoas, para prejudicar mesmo. Sidônio esclareceu, muito seguro. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente, entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores do plano físico. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos de ação santificante, como esclarecer a espiritualidade superior na crosta da Terra?
A maioria espera a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médiuns de alguma força, boa ou má, e nossas faculdades receptivas. Não aceitam as necessidades do serviço e topam exigir dons medianímicos, quais se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente àqueles que se lhes candidatam os benefícios por intermédio da antiga varinha de condão, a mediunidade. Basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem sutis, lá se vão os germes superiores que lhes confiamos. De um instante para outro, duvidam do nosso esforço, desconfiam de si mesmos, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam. Então, sempre, todo o trabalho mediúnico, ela é formado lá por, vamos falar assim, uma equipe com duas divisões no mínimo, que é a dos trabalhadores encarnados e a dos trabalhadores desencarnados. Todos têm as suas tarefas a ser realizadas, que é descrita no Evangelho com aquela diretriz: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos é trabalho bem, é você incentivar as virtudes, combater os defeitos, e o instruí-vos é estudar, é participar de cursos, seminários, escutar palestras, ler livro, coisas tão simples hoje em dia, com tanta facilidade, tantos recursos. É só utilizar isso aí para poder desenvolver esse amai-vos e instruí-vos. Só um não resolve muito bem a questão, Precisa, é como se fosse duas asas para o espírito evoluir. Precisa dessas duas asas, amai-vos e instruí-vos, Então, e ainda fala, ele reforça, lembra que todos nós somos médios em alguma medida. A gente recebe interferência negativa ou positiva a todo momento, e você vai selecionando e escolhendo aquilo que você quer escutar, aquilo que você tem condição de escutar. Muitos também ficam achando que as coisas só por participar de um grupo mediúnico, uma casa espírita, todos os problemas vão ser resolvidos. Não vão ser resolvidos. A gente não vai ser assim, digamos que poupado de uma série de situações só porque estamos participando de algum grupo. Na verdade, o que acontece é que, com o conhecimento que você vai recebendo, estudando, melhorando, fazendo aquela famosa reforma íntima, você passa a perceber as dificuldades com outro olhar, Você passa a enxergar uma luz no fundo do túnel, digamos assim, entender aquilo que você está passando ali com mais compreensão, sem perder o equilíbrio. Mas dependendo da situação, você vai ter que passar por ela mesmo, porque você plantou nessa vida ou em outras vidas, agora a colheita está chegando e você vai ter que colher aquilo ali da melhor forma possível, Você não é obrigado a plantar, você planta se você quiser e o que você quiser, mas a colheita é obrigatória, Você vai receber aquilo que você plantou. Então, plante bem, escolha bem as suas situações aí. Antigamente a gente já criou muitos problemas, mas daqui para frente, à medida que o conhecimento vai, você vai assimilando esse conhecimento, vai provocando uma expansão de consciência, você não vai mais repetir aqueles erros que você fazia com tanta facilidade e achando que estava certo. Isso vai assim modificando. Bom, vamos continuar. Será crível que o conjunto organizado, sob propósitos tão sadios, dê guarida fácil às forças deprimentes? Resposta: sim. Coletivamente considerando, reúne-se agora sobre esse teto amigo e procura-nos a companhia espiritualizante. Enquanto conosco, deixam-se envolver nas suaves irradiações da paz e da alegria, do bom ânimo e da esperança, registrando as vibrações edificantes nas quais desejávamos fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana. Todavia, tão logo se encontra a pequena distância de nossas portas, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis, diferentes das nossas. Quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos, em favor do império da luz,
costuma ser imediatamente visitado nas horas do sono físico por entidades renitentes na prática do mal, interessados na extensão do domínio das sombras. Então, vamos pensar aqui, né? Muitos, a grande maioria, enquanto está nos trabalhos, participando das casas espíritas, dos trabalhos mediúnicos, né? Eles estão envolvidos pela equipe espiritual, então fica mais fácil até você pensar coisas boas, emitir energias positivas, tentar mesmo ser útil, fazer o bem. Fica mais fácil porque tem os irmãos ali todos irradiando esse tipo de energia. Então você como que é envolvido pelo campo positivo que está ali. Mas uma vez que o trabalhador encarnado sai da atividade, sai da casa espírita e retorna ao seu lar, ou está no meio da rua, então de cara ele já ficou meio que livre dessa interferência, dessa influência positiva que a espiritualidade que trabalha com Jesus coloca à nossa disposição, nos auxilia, né, com esse recurso. Então aí o trabalhador fica sujeito à sua própria energia, e muitas vezes existem as recaídas, né? Sente porque a gente é médium o tempo todo, né? Qualquer tipo de energia negativa, ele assimila com aquela energia, ele simpatiza, cria afinidade, e de repente ele está pensando coisas negativas, ele está xingando, fazendo coisas que não deve fazer. Então, o orar e vigiar que Jesus falava é uma coisa assim constante. Não é só no dia da atividade mediúnica, só o dia que vai na casa espírita, não é. Isso você tem que ter na sua vida, sempre. Amai-vos e instruí-vos. Isso aí também é uma coisa assim pela eternidade. O Espírito não é eterno, ele é eterno. Então você tem que sempre ir melhorando. E a forma de melhorar é seguindo essa diretriz. Amai-vos e instruí-vos. E aqui, quando fala que quando esse ou aquele irmão revela disposições para servir, para ajudar, ele é como que visitado pelas forças das trevas, para que eles tentem mudar a cabeça do trabalhador, né? Equilibrado, qualificado. Eles tentam, é aquele famoso bom combate, né? O cara trabalha para o bem, então quem trabalha para o mal vai tentar fazer ele mudar de ideia, vai tentar com todos os recursos que eles conseguirem. Mas aí o trabalhador do bem tem que ficar firme, né, nos seus propósitos, ser útil mesmo. E aí entra também aquela questão muito importante, antes da gente dormir, a gente fazer oração, né? Pedir proteção, lembrando também que a melhor oração é o amor, né? Durante o dia, todo dia, fazer o bem, ser uma pessoa útil. Então, quando você consegue esparramar o amor, você já está protegido, né? Se você consegue doar amor, você já está atraindo os espíritos bons, está atraindo a luz para a sua vida. Quando você atrai a luz para a sua vida, você está expulsando as trevas, né? Os espíritos mais atrasados não conseguem conviver com a luz. Então você atrai a luz, os bons espíritos, automaticamente você já está expulsando as energias negativas. Bom, para os trabalhos da reunião, que congregava 9 pessoas terrestres, 21 colaboradores espirituais movimentavam o nosso círculo de ação. Rúbio e Sidônio, então, vamos só cutucar aqui um pouquinho, né? Tinha lá 7 pessoas encarnadas, 4 homens, 3 mulheres. Além disso, tinha 21 trabalhadores espiritual para auxiliar ali na atividade que que acontece naquele núcleo mediúnico familiar, né? Rúbio e Sidônio, com esforço conjugado, efetuavam operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpos ovoides, que foram entregues a uma comissão de 6 companheiros que os conduziram cuidadosamente a postos socorristas. Enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir, dentro das contribuições do nosso círculo, grande cópia de força neurica, com a devida compensação em fluidos revigoradores de nossa esfera, foi extraída através da boca, narinas e mãos dos assistentes encarnados. Força essa que Rúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no evidente intuito
de restaurar-lhe as forças perispiríticas. Então, à medida que ia fazendo lá as preces, os estudos, né, evangelho, os trabalhadores físicos iam doando energia. Nosso orientador preparou Dona Isaura, senhora daquele santuário doméstico e médio do culto familiar, adestrando-lhe a faculdade de incorporação por intermédio de passes magnéticos sobre a laringe e, em particular, sobre o sistema nervoso, né? Quando a hora de amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, os orientadores trouxeram Gaspar à organização medianímica, a fim de que pudesse ele recolher algum benefício ao contato dos companheiros materializados na experiência física que lhe haviam fornecido energias vitalizantes. Então os mentores, né, prepararam energeticamente a médium que iria receber Gaspar. Lembrando que não é todo médium que consegue receber todo o espírito, né? É necessário ter uma questão de afinidade fluídica. Muitas vezes, até antes de acontecer mesmo o trabalho mediúnico, a equipe espiritual coloca o espírito a conviver junto com o médium para criar uma certa afinidade fluídica, para ficar mais fácil de que no dia do tratamento a incorporação ocorra de forma mais tranquila, mais equilibrada. Então, isso aconteceu que preparou a médium, né, e ligou o Gaspar na estrutura mediúnica da Dona Isaura, né. Reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção. Visão, audição, tato e olfato foram neles subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo, despertando. À medida que se lhe casavam as forças, as energias da médium, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial, apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, em invisível processo de enxertia psíquica. O hipnotizador gritou e chorou lamentosamente, misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas, entre a penitência e a rebeldia. Escutando agora com aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador, o senhor Silva, marido da médium. Fez sentir a necessidade de renovação espiritual em edificante lição que nos tocava as fibras mais íntimas. E depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia, isto é, a posição de demente com retorno gradativo à razão. Então aproximou o espírito, ligou o espírito com a médium, e esse espírito que antes estava assim meio que abobado, sem sentir, sem ouvir direito, através dos sentidos da médium, que foram ativando, né, os seus próprios sentidos, ele passou a ouvir, sentir, ver, né, com maior nitidez até. Chegou inclusive a falar mais grosso, a chorar. O espírito tem dessas manifestações, né? Dependendo da situação. Alguns incorpora nervoso, bravo, e aí a disciplina do ambiente, do médium, da própria instituição, vão já auxiliando a manter esse espírito de uma forma mais calma, mais tranquila, porque não pode deixar ele perder o controle, né? Senão vira bagunça, aí o trem complica mesmo. Então, depois que estava incorporado, o doutrinador, o facilitador, o dialogador, o terapeuta espiritual, qualquer que seja o nome, mas que tem essa tarefa de conversar com os espíritos, ouvir o que o espírito está falando, para poder ir argumentando e principalmente jogando energia, né? Porque muitas vezes só a palavra não vai adiantar muito. Seguido da palavra tem que ser a energia positiva que esse doutrinador, essa pessoa tenha adquirido ao longo do tempo também, trabalhando bem. À medida que você vai trabalhando bem, a sua energia vai se desenvolvendo, vai melhorando, vai se qualificando, fica mais fácil
das entidades sentir essa energia de transformação, né? Terminados os serviços ativos, a reunião foi encerrada. Margarida estava, enfim, aliviada e, em pranto, pedia ao esposo agradecesse de viva voz as dádivas recebidas. Aí Google ainda faz o comentário, né? O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu amparo imediato, mas precisamos agora socorrer-lhe a casa. E passando a entender-se com Sidônio, que era o coordenador espiritual, né, do ambiente que eles estavam, aceitou a colaboração por 10 dias sucessivos de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas da moradia de Gabriel, de vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante, teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que viriam naturalmente sobre nós terríveis, temíveis e insistentes. Então, Margarida já sentiu de cara um efeito positivo, né? Antes ela vivia indo no médico, sentindo dores, não tendo força nem para levantar da cama, custou a ir lá, depois que retirou esse irmão que estava jogando mais energia negativa, ela já se sentiu aliviada, depois que utilizaram o ectoplasma também para restaurar o seu corpo astral, as suas energias, limpar, alinhar os chakras, colocando tudo funcionando, o próprio sistema energético que a gente possui, né, que defende o nosso organismo, ali harmonizando os nadis, os meridianos, todos o circuito energético nosso, a questão dos vários corpos, né, tudo harmonizando. Existe uma série de detalhes que são trabalhados nesse sentido aí para deixar a pessoa, né, mais equilibrada, restaurada, né? E ela sentiu esse efeito aqui. Mas Gubbio, ainda preocupado, consciente, não é preocupado, consciente da realidade, sabendo que a partir desse momento eles receberiam investida de espíritos ligados às forças do mal, assim, com maior violência, maior quantidade, inclusive, de pessoas, de espíritos, ele pediu ajuda à equipe espiritual ali e foi designado 12 companheiros espirituais para montar guarda, digamos assim, na casa de Margarida, criando os campos de força, colocando lá os guardiões para defender a casa, não permitindo a entrada de espíritos assim negativos à força do cordeiro, né? Então, a gente faz a gente pensar um pouco nessa realidade aí. A vida espiritual é uma realidade, existe. A pessoa acreditando ou não, os espíritos estão aí. E tem gente que ainda, até hoje, fala assim, mas como é que vocês acreditam nisso? Ninguém nunca voltou da morte lá para contar como é que é do lado de lá, né? Mas aí que tem um engano terrível de grande, né? Porque o que mais existem são espíritos voltando para falar como é que é. E sem falar as inúmeras, milhares de obras mediúnicas, onde é o próprio espírito que está escrevendo e contando a sua história. A partir do momento que a gente vai tomando essa consciência, fica mais fácil viver, decidir, escolher os nossos caminhos, né? Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, né? Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro, divulgando a mensagem espiritual, conhecimento espiritual, para que as pessoas tenham consciência de que tudo que a gente faz tem consequência. Então, se fizer coisa negativa, tem consequência. Se fizer positivo, tem consequência. Então, faça o bem, né? Faça o bem. Dê o seu like. Você não paga nada por isso, né? E é importante para o canal. Isso ajuda na divulgação dos vídeos pelo YouTube. Assista os outros vídeos do nosso canal.